que você aprenderá agora é a forma de utilização de funções estatísticas no Excel 2016. Para isso, você vai aprender a trabalhar com as funções média, que permite obter a média de um conjunto de dados, continuum, que é uma função de contagem e permitirá você contar células que possuam números, e as funções máximo e mínimos, que o seu próprio nome já explica o que você vai conseguir com elas. Então agora nós vamos conhecer as funções estatísticas do Excel, começando pela função estatística mais simples, que é a função média, que é uma medida de tendência central. Basicamente, a média consiste em você somar todos os valores e dividir pela quantidade de valores. Então você poderia fazer uma média manual aqui, igual soma desses três valores dividido por 3, que são 3 valores. Olha lá, essa é a média, tá vendo? Ou então você poderia digitar aqui, igual média com acento, tá vendo? Ela já aparece aqui para você, você dá 2 cliques, seleciona os valores, ele já vai entender que tem que calcular a média, tá vendo que deu o mesmo valor? Ou você pode vir em inserir, fórmula, inserir função, e selecionar aqui a média. OK, clicar nesse botãozinho branco e selecionar os mesmos valores. Então você vai ver que ambos os procedimentos permitirão a você chegar no mesmo resultado. Aí entra uma ferramenta muito legal, que é o autopreenchimento. O que é o autopreenchimento? O Excel vai entender que quando eu utilizar o autopreenchimento com essa ferramenta aqui, ou com essa célula, ele vai trazer a fórmula para todas as outras células. Então, por exemplo, vou trazer para cá, isso que eu estou fazendo é só para colocar a função média aqui no primeiro, tá vendo? E tá vendo esse pontinho aqui do lado? Tá vendo que quando eu movo o cursor, o meu cursor fica mais fino, eu clico nele e puxo. O que eu estou fazendo? Eu estou trazendo a função média para todas essas funções. Tá vendo? Vou fazer de novo. Venho aqui e movo para cá, vou puxando e auto-preenchendo essas células com as funções. Então, o auto-preenchimento, vejam lá, vai fazer com que você ganhe uma grande quantidade de tempo utilizando ou replicando uma mesma célula que contém uma fórmula para outras células da sua planilha. Existem mais 3 funções estatísticas que são muito utilizadas. Uma é a cont.num. O que a cont.num faz? Permite a você contar células que contenham números, e aí você pode saber a quantidade de números que tem numa planilha. Isso é muito interessante, porque se esses números, por exemplo, estiverem relacionados a uns convidados, você consegue saber o número de convidados que existem numa determinada planilha. Tá? Então, como que você faz? Você vem aqui, igual cont.num, tá vendo? E aí, se você quiser, você já tem ela aparecendo aqui, tá? Dá 2 cliques e seleciona aqui. Quantos números tem ali? Não tem 4? 1, 2, 3, 4. Quando eu pressionar Enter, vai aparecer ali 4. Tá vendo? Se eu utilizar a cont.num aqui de novo, vai aparecer quantos agora? Vai aparecer 5. Tá vendo? Se por um acaso, deixa eu só tirar aqui a formatação de monetário aqui, Deixa eu colocar aqui uma formatação comum aqui no número, Tá vendo? Se por um acaso eu mudo esse 4 por uma letra A, olha o que vai acontecer. Eu não vou ter um número mais ali. E aí ela vai falar que eu tenho só 4 números. Vou apagar, se bem que não vou apagar não, vou deixar esses textos aqui mesmo, tá? Essas informações aqui mesmo. E agora o que eu vou fazer? Eu vou utilizar aqui algumas funções estatísticas muito interessantes, como a função máximo e a função mínimo. Então, olha só, sempre que você quiser obter o maior valor aqui, nós vamos utilizar a função máximo. Então, vamos dizer que eu queira a maior receita aqui das comissões de venda, por exemplo. Então, eu venho aqui, igual máximo, tá vendo? Eu posso encontrar também na guia aqui de fórmulas, tá? Do mesmo jeito que vocês viram a função soma, a função média, e seleciono aqui,
Maior receita das comissões de venda. Olha lá, fecha parênteses, está lá, 5.780. Eu posso querer minha maior bonificação, ó, igual ao máximo. Tá vendo? Vem aqui nas bonificações, ó, seleciono todas, pressiono Enter. Olha lá, minha maior bonificação é 2.395. Eu posso querer a minha menor receita. O que é o contrário do máximo? O mínimo, ó. Mínimo. Não se esqueçam dos acentos, tá vendo? Ó, já aparece aqui, ó, mínimo. Então você dá 2 cliques e pega aqui, ó, das suas comissões de venda. Tá vendo? Tá lá. E você pode optar pelo seu mínimo, tá vendo? Só que agora das bonificações, tá vendo, ó? E pressionar o Enter. Então essas são formas de você obter informações estatísticas muito interessantes no Excel 2016. Ao longo desta aula, nós conhecemos as ferramentas estatísticas do Excel. Então assim nós conhecemos as funções média, continuum, máximo e mínimo. Vimos que os procedimentos necessários para utilizar essas funções é muito simples e bastante similar às funções que nós já vimos nesse curso. Então, deixo para vocês agora a tarefa de explorar essas funções em planilhas diferentes, para que você possa cada vez mais se adaptar com o uso das mesmas.